Gravando, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de março de 2021, disciplina de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. Hoje nós vamos falar de métodos assistidos de velocidade. Vamos lá. O grupo que vai apresentar hoje é Quevedo, Letiele e Lucas. Tudo com vocês, pessoal. Sou eu que tenho que passar, né? Eu ia dizer, né? Eu já estava aqui pegando meu chimarrão já. Vamos lá. Opa, droga, não era para eu trabalhar, a ideia era ficar tranquila. Vamos lá. Não, peraí que eu tenho que dar um share sound. Vejam aí se está aparecendo. Agora me digam se tem som. Me chamo Lucas Poli e juntamente com meus colegas Letiele de Souza e Rodrigo Quevedo. Muito boa tarde. Me chamo Lucas Poli e juntamente com meus colegas Letiele de Souza e Rodrigo Quevedo, vamos apresentar o nosso trabalho sobre treinamento de velocidade com foco em velocidade assistida. A velocidade é um dos elementos mais cruciais, então, para que um atleta ele domine, para ele então se tornar bem-sucedido ou bem-sucedida. No futebol, por exemplo, a capacidade de acelerar mais rápido que seu oponente, ela pode resultar em ser o primeiro a tocar na bola, em uma dividida, ou também para parar algum contra-ataque. Sendo assim, então, os preparadores físicos estão sempre otimizando com elementos chaves, como a aceleração e a velocidade, em seus treinamentos, a fim, então, de melhorar a performance dos seus atletas, né? A partir de um ponto de vista, então, mais biomecânico, a corrida, em especial o sprint, ela depende da integração do comprimento da passada e frequência da passada, que corresponde com o tempo de contato com o solo e o tempo de voo. Mas o conceito de velocidade ele não se prende somente a isso também, porque ele se trata de um conceito muito amplo, de uma capacidade física bastante complexa, com manifestações bem variadas. Sendo assim, a gente consegue destacar algumas definições, como a de Frey, que diz que a velocidade é a capacidade de efetuar ações motoras em um tempo mínimo, e assim pode ser determinada por dois aspectos, né? Sendo eles a mobilidade do sistema neuromuscular e muscular, né? E desenvolver de força. Outra definição que destacamos é a de Grosser, que diz que a velocidade é a capacidade de conseguir, com base cognitiva, não só a força máxima voluntária em função do sistema neuromuscular, como também sendo uma velocidade máxima de reação e movimento sob certas condições prescritas. Por fim, destacamos Martinez, que diz que a velocidade ela se manifesta de 4 formas diferentes, sendo elas velocidade de reação, velocidade de movimento, velocidade de frequência e velocidade explosiva. Como dito anteriormente, a velocidade no contexto esportivo ela pode se manifestar de diversas formas. Então, em relação à velocidade motora, o Schaefer ele distingue as manifestações puras das manifestações complexas. A manifestação de velocidade pura ela é caracterizada pelo baixo nível de utilização do componente de força. Já a manifestação de velocidade complexa ela possui um alto nível de participação do componente de força, assim como também um maior tempo para execução. Segundo Grosser, ele considera-se a relação com outras habilidades motoras, como resistência, força e coordenação, e assim é possível distinguir duas formas principais de velocidade e suas subdivisões, como a figura está mostrando aqui. Desse modo, né, então, para o desenvolvimento maximizado da manifestação pura de velocidade, deve-se obrigatoriamente satisfazer duas condições, que são elas, primeiro, não pode ser feito por um longo período de tempo, e em segundo lugar, que as resistências externas elas sejam baixas, prioritariamente dependendo somente do sistema nervoso central e também de fatores genéticos. Enquanto a velocidade complexa de velocidade ela depende da capacidade do atleta para coordenar os seus movimentos baseados racionalmente perante as condições externas em que a tarefa ela é realizada. Quando se fala de velocidade pura, né, velocidades onde o treino, onde a prova, onde o exercício vai exigir velocidades submáximas de alta intensidade, máximas ou até mesmo supramáximas, acima dos 100%, é importante entender de onde vem essa energia. Né? Essa energia que é utilizada para trabalhos biológicos, né? Trabalhos mecânicos, químicos e também para o transporte. Então, não podemos deixar de falar sobre o metabolismo energético e do sistema ATP-CP. Tá? Para exemplificar,
a gente pode usar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui ele é utilizado nas aulas de fisiologia, né, do professor Álvaro, também da professora Ana Canitz, e também era utilizado pelo professor Eurico Guilherme, onde tu tem aqui um gráfico que mostra a prova dos 100 metros, né, ou simplesmente o tiro de 100 metros, por dois ícones do atletismo, né, o Usain Bolt e o Carl Lewis, e também para um iniciante qualquer. É fácil observar que o Usain Bolt e o Carl Lewis, eles conseguem, né, assim como também o iniciante, eles conseguem atingir uma aceleração, né, muito rápida, né, num curto espaço de tempo, porém, né, o platô de velocidade, ou seja, a manutenção da velocidade, ela se dá, né, mais além, né, após ali os 50, 55 segundos, e dois atletas bem treinados, né, de alto nível, de alto rendimento, como é o caso do Usain Bolt e do Carl Lewis, eles conseguem permanecer aí por 20, né, 25 segundos, até que exista um declínio, né, dessa velocidade. Já um atleta iniciante, né, o pico de velocidade vai se dar bem antes do que dos atletas de alto rendimento, e não dura tanto tempo quanto duraria os atletas profissionais. Começando então a haver um declínio gradativo por eles não conseguir sustentar. Isso também está relacionado com a taxa de ATP que eles têm armazenada, né, que permite a manutenção então desse platô de velocidade, né, dos picos e consequentemente do platô de velocidade. Então, ou seja, né, o ATP, ele, por hidrólise, então ele é degradado em ADP, né, bioquimicamente é isso que acontece. Nesse processo, existe liberação de fosfato inorgânico que vai gerar energia. Existe uma diminuição, né, na quantidade de ATP e, consequentemente, um aumento na concentração de ADP. Esse aumento na concentração de ADP promove a ativação de uma enzima que é a creatina quinase, que vai promover a quebra da creatina fosfato em creatina e fosfato. Esse fosfato, ele então, por fosforilação, ele é aderido, né, ao ADP, gerando então a ressíntese de ATP, o que repõe, né, para o atleta. Tá? Também vai ocorrer uma ressíntese rápida de creatina fosfato, também por fosforilação, nesse processo. Então, aqui é um gráfico que mostra, né, a relação entre as rotas metabólicas. Né? A que nos interessa é essa em vermelho, né, que é da ATP da creatina fosfato, onde aqui no caso, né, o Usain Bolt, né, vai utilizar num curto espaço de tempo em altíssima intensidade. Né? Então, essa rota ela só é utilizada realmente em altíssima intensidade. Vai ter uma contribuição absurda, né, do sistema ATP-CP e uma menor contribuição de outros sistemas energéticos. Se a gente comparar, por exemplo, com o 400, né, a quantidade de ATP utilizada diminui drasticamente e os outros sistemas vão aumentando consideravelmente, assim como na prova de 800, na prova de 1500 ou qualquer outra prova acima, né, de 1.500 metros, onde daí o sistema já praticamente não utiliza de forma principal o sistema ATP-CP. Aqui é uma outra forma de visualizar aquele mesmo gráfico, na forma de tabela, onde, né, velocistas, aqui eu vou considerar nesse caso, no exemplo, apenas os 100 e 200 metros, onde né, a fosfocreatina, né, o sistema ATP é muito utilizado. Notem que nos 100 metros rasos é praticamente meio a meio, certo? Onde também está usando muito glicólise anaeróbia, né? E praticamente não utiliza nenhum outro substrato. Já no 200, né, começa a haver uma diferença, uma alteração, né, na porcentagem dos sistemas que estão sendo utilizados, e isso vai mudando drasticamente nas outras distâncias. Também é importante salientar o tipo de fibra muscular que está sendo exigida e recrutada. No caso de velocistas que vão trabalhar em alta intensidade, eles vão estar utilizando as fibras do tipo 2B, principalmente, que são de contração muito rápida, são de contração veloz, né? Tem um metabolismo bem glicolítico, né? Anaeróbio, né? Uma taxa de mioglobina baixa, densidade mitocondrial também é baixa, alta fatigabilidade, né? E alta hipertrofiabilidade, né? Eles hipertrofiam muito rapidamente. Tá?
Como exemplo de exercício para ganhos, né, de velocidade, pode utilizar treinos de potência, né, muscular, para melhorar o ciclo alongamento e encurtamento, como, por exemplo, os exercícios de pliometria, né, onde, então, ocorre a realização de uma contração concêntrica imediatamente depois de uma contração excêntrica, consistindo na utilização, então, otimizada de exercícios que envolvem, então, o ciclo de encurtamento, alongamento e encurtamento. Isso vai promover, então, o desenvolvimento de força explosiva, particularmente, né, dos extensores dos membros inferiores, o que também vai promover, vai permitir uma melhora na performance dos tiros de alta velocidade, né, de alta intensidade. Então, as adaptações neuromusculares, né, estão relacionadas, então, à melhoria na economia de corrida, no melhor padrão de recrutamento das unidades motoras, aumento da capacidade da utilização de energia elástica acumulada, então, na unidade músculo-tendínea, menor tempo de contato com o solo durante a corrida, que vai promover um aumento da velocidade e, consequentemente, do deslocamento do atleta, do aluno, né, ao qual está sendo trabalhado. Entraremos agora na fase de métodos de velocidade. Na semana anterior, tivemos as apresentações sobre o método de velocidade resistida, que dificulta o movimento, acrescentando carga, forças contrárias, fazendo que o atleta precise resistir àquela força inserida. Porém, quando falamos de método assistido, estamos falando de treinamento que incorpora formas para que o atleta consiga alcançar altas velocidades de corrida, sprints supramáximos. Esse auxílio faz com que alcancem velocidades que excedem o que pode ser voluntariamente alcançado pelo atleta em uma corrida não assistida. O método assistido pode ser trabalhado com um cordão elástico, cordas e roldanas, corridas em declive, Dynaspeed, entre outros. O método assistido potencializa a velocidade e propõe uma melhora na frequência gestual. O downhill é um exercício de corpo inteiro, caracterizado por uma alta proporção de ações musculares excêntricas. Os participantes precisam ter uma frequência de passadas maior, envolvendo um movimento excêntrico maior, o que pode ser perigoso devido à indução de danos musculares, fadiga neuromuscular, alterações negativas na performance. Essas alterações persistem por vários dias após o exercício. Esse atleta, então, ele precisa de um acompanhamento profissional, prevendo as melhores formas de evitar tais riscos, ajustes de carga de treino para gerar um efeito protetor limitando os danos. Na esteira, com a ajuda de uma faixa elástica, forçamos o atleta a aumentar a frequência de passada em uma velocidade muito alta. Diminuindo a força externa, teremos um trabalho coordenativo muito forte. Apesar de limitado, os estudos mostram que o método assistido promove uma melhora na capacidade de aceleração, velocidade, tempo de contato com o solo. Entretanto, alguns autores sugerem que os atletas não deveriam exceder velocidades maiores que 106 a 110% de sua velocidade voluntária. Aqui, indicamos algumas leituras sobre o assunto, como o estudo de David Upton, que investigou o efeito de treinamento de sprint resistido, assistido e comparou-os com o método tradicional com atletas do futebol feminino. Utilizou declives, reboque em alta velocidade e lançamento de paraquedas e elásticos para o treino assistido. Ambos os métodos apresentaram melhora. O treino assistido teve uma melhora nos métodos iniciais do sprint, enquanto o resistido entre as 15 e 25 jardas. O que muda é o momento dentro da distância de sprint em que ocorre essa melhoria. Usando o gancho, então, do treino de atletas de futebol, temos também a tese de Austin Miller, com os efeitos de descanso variado após corridas assistidas. O autor dividiu 2 grupos, sendo um grupo de atletas universitários e outro de jogadores recreativos. Para ambos os grupos foram 5 sessões, com aquecimento e sprints com descansos variados. Os descansos eram entre 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos e 4 minutos. Ao final, o tempo dos atletas foi significativamente menor do que os dos outros participantes recreativos, principalmente nos primeiros 5 metros, quando seguidos de 1 ou 2 minutos de descanso. Com base na literatura, temos aqui uma definição de prescrição de treino assistido e suas variáveis. Em declive, aconselham 3 vezes na semana, respeitando o tempo de descanso, geralmente recomendado de 5 minutos entre as repetições.
O ângulo recomendado é de 3 a 5,8 graus de inclinação média. A corrida em reboque, com a ajuda do trenó, também recomendam 3 vezes por semana, durante 4 semanas, e com um tempo também de descanso alto, entre 2 e 3 minutos. Já com o auxílio da corda elástica, aumenta um pouco a frequência semanal, seriam 6 vezes na semana, só que por um período menor, né, de 3 semanas. Todos promovendo, então, uma melhora na aceleração. Uma sugestão para pesquisa, aqui nós temos o site de Adrian Facchioni, que é envolvido com esporte, fitness e condicionamento há mais de 30 anos. No site, ele dispõe de uma série de artigos e cursos. E também temos o YLM Sports, com matérias divididas em categorias. Todos bem interessantes, então, para pesquisas, dúvidas e conhecimento. Então, nós somos o grupo Letieri, Lucas e Rodrigo. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns, grupo. Deixa eu ver aqui o tempo. Só queria fazer uma correção ali. Eu falei deslocamento aéreo para 100 metros, acabei falando em segundos, né? Lá no gráfico dos velocistas, né? Entendi. Se ninguém percebeu, estou entregando. Tu sabe, só assim, rapidamente, o Álvaro fez isso. Não conta para ele, pelo amor de Deus, ele me mata. Tá, ele fez isso e eu corrigi ele em aula. Álvaro, não é metros. E eu cometi o mesmo erro que ele. Mesmo erro. Uma pegadinha, né? Mais ou menos. Um ato falho, né, cara? Isso sim que é o aluno do cara, né? O cara vai até no erro. Não, mas fora a brincadeira, o que me chateia é quando o cara fica feliz mesmo de estar errando, mas não sobre essas coisas, que isso aqui é detalhe, mas mais sobre outras coisas. Aí eu fico... por exemplo, eu sou todo desorganizado, aí vem um aluno dizendo, é o maior orgulho, tem que ver, minha gaveta tá que nem do meu orientador, coisa boa. Eu não, para tudo, né, cara? Eu digo, é por isso que os alunos têm que ser melhor que o professor, tem que se tornar, porque tem que aprender e não repetir os erros, né? Na medida do possível. Muito bem. Olha só, gente, muito legal a apresentação, legal essa base toda, Quevedo, que tu deu. Eu não teria como, eu me lembro que a minha prova do mestrado caiu exatamente a TPCP, né, que deveria ser a coisa mais simples do mundo, e igual não tirei A com o Álvaro, né, no mestrado. E muito legal rever todos esses conceitos e toda essa... entender, né, toda a bioquímica ali da hidrólise do ATP, e tal, isso é bem importante. E o que eu acho legal é que a gente tenta fazer, eu sinto falta, às vezes, dessa bioenergética, porque, claro, o meu olhar é um pouquinho diferente, é de ver o outro lado ali, né? Então, tu falou do PI mais energia, tem alguns momentos ali que tem a quebra do ATP, e junto disso está acontecendo um trabalho mecânico no músculo, né? É isso que a fisiologia, às vezes, não aborda, né? Porque não é o assunto, sei lá, mas que nós, dentro do exercício, a gente tem que fazer essa ponte, né? Tem que saber que isso automaticamente se produz um trabalho mecânico, né? E aí tem suas respectivas eficiências, e é essa conversa integrada que vai resultar na análise do exercício, né? É super interessante, né? Só em defesa, assim, eu até coloquei ali um adendo que é energia voltada para trabalho, né? Mecânico e tal, química, enfim. Mas sim, aí, o primeiro ensaio que eu fiz, assim, fiz o primeiro vídeo, deu quase todo o tempo do trabalho. Aí não tinha como falar tudo, né? Eu até abordava um pouquinho, assim, de biomecânica, umas coisas que eu aprendi com o Jean, né? Com o Jean Jeremias, mas... Sim. Não, a legal, gente sabe cara, que o tempo saber. era limitado, né, Tarso? Aí eu concordo contigo, acho que isso é uma coisa que faz falta mesmo. Não, mas é a história do disciplinar, né? A gente tem as disciplinas e depois a gente tem que juntar elas, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? Mas eu acho que essas coisas são cumulativas, assim. A gente só tem que fazer esses passos seguintes, né? Juntar elas, juntar a cinesiologia com essa análise toda. É isso aí, porque no fim das contas é o que a gente faz no mundo real, né? A gente vai ter o atleta lá que ele é todo complexo, né? Exatamente. Mas isso não... A gente tem que se aprofundar também. Tá ótimo. E realmente ficou meio longo essa parte inicial, então foi bom que tu cortou mesmo, né? Tá? Ficou... Mas eu achei bem legal.
Aí, assim, ó, falando das cargas de treino, vocês mostraram ali uma imagem, um slide, que aparece o cabo, né, que vocês afirmam que, claro, vai ser o cara puxado, tá? Mas, por exemplo, trenó, né, eu não lembro se apareceu escrito, acho que sim, de qualquer jeito é sempre um treino resistido, né? Claro, quando tem o cabo preso impulsionando, né, que é por exemplo, a máquina faz, né, tem um motor lá que faz o overspeed, o treino de sprint supramáximo, aí sim é assistido, né, quando tem a corda essa puxando. Mas tem várias formas, né? Foi bem legal. Vocês falaram de algumas. De manhã o pessoal mostrou uns vídeos com esses métodos também, né? E eu vou falar para vocês assim que o que acontece. Tem um deles que é o como é que é o treino é lançado, tá? A pessoa está com um cabo na cintura, tá? E tem um colega à frente segurando o cabo, que é o cara que vai auxiliar. Qual é o esquema é esse, né? O cara faz o sprint e o colega que está à frente puxa ele, né? Mas vejam que difícil que deve ser esse negócio para o cara puxar ele, porque tu também vai estar em alta velocidade. Então, nesse tipo de treino, ele é um treino que quase sempre funciona bem na fase inicial. Porque o que acontece? O atleta que vai estar treinando, ele dá a arrancada. Então, ele está relativamente lento, né? Porque ele parte do zero e vai aumentando rápido. O colega que vai auxiliar, ele vem lançado. Ele já vem num Cooper e acelera rápido na largada. E aí ele chega com mais velocidade, tensiona a corda com mais velocidade. Mas isso adianta bem no início do tiro. Depois é difícil, porque o cara que está atrás está sendo puxado, ele já acelera também, né? E aí o efeito esse tracionado já não tem tanto, aí vira um lançado, mas não tem força externa mais auxiliando ele. Então isso é uma limitação desse método, mas por outro lado é bom, né? Porque é prático, pode fazer em duplas, né? É o que acontece na natação também quando tu puxa o cara para fazer o assistido do outro lado da piscina, assim, é cansativo, né? Porque tu tem que ter uma força externa que acelere o cara à frente. Então, imagina o cara que está atrás está fazendo muita força. O cara que está do outro lado da piscina está fazendo força. A mesma coisa desse lançado, que pode ser também um treino de supramáximo, né? Nessas condições. Marta, Diga. o Mo Farah, tem que seguir ele lá no perfil dele do Instagram. Lá tem vários momentos que ele está treinando. Ele faz treino de velocidade assistida com um cara de bicicleta puxando ele na pista. Tá? Na pista. Ali, no nosso exemplo, ali mostra só a figura com o cabo esticado, possivelmente alguém puxando, só que ali não foi colocado. Mas até na hora eu não me lembrei, e me lembrei agora, né, que o Mo Farah faz esse tipo de treino com uma bicicleta, o cara puxando, ele na bicicleta tá acelerando, e ele... Boa, mas assim, boa, é um boa. tiro de 400, é um tiro de 800, não pensa que é um tiro muito longo, né, porque... Não, e outra coisa, o tiro de 400 é próprio para um fundista mesmo, né? Então tá correto, mas temos que lembrar de novo que tiro de 400 nessa condição já é uma condição de resistência de velocidade, mesmo assistida, mas já é resistência. Obviamente que não dá para dar muita carga e não daqui a pouco não é nem supramáxima, porque ele sustentar os 400 numa velocidade muito grande é difícil de manter. Então quase sempre numa velocidade, numa frequência e velocidade um pouco acima do que ele está sustentado. Às vezes não é nem a máxima dele, mas porque é uma resistência. Agora esses tiros dá para fazer numa distância menor, 50, 60 metros, bem mais rápido. Aí é o treino assistido mais clássico, assim, onde tu vai tentar quebrar a barreira da velocidade para o cara que é velocista, que é diferente do Mo Farah, né? Então isso é uma boa ideia, tá? Os caras usam moto. Vou dar um exemplo para vocês que o Léo Ribas nos mandou essa semana, vou mostrar aqui para vocês. Eu achei bem legal. É um treino assistido também, mas bem difícil de se aplicar. É curiosidade, tá? Mas é assim, ó, os caras usam um carro junto. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Muito boa tarde. Vocês estão vendo o slide? Não. Ou estão Na vendo verdade, todas? acho que a gente está vendo teu WhatsApp. Teu WhatsApp, Eu prefiro então não tá. ver, vocês vejam como é que tá também indo aí, assim, meu. eu posso ver, mas a gente prefere Vejam como tem é uma que tá pessoa indo. seminua aí. Quase sempre eu boto meu arquivo do Word com minhas senhas, né? Dessa vez até não foi tão pesado, foi só meu WhatsApp. Tá bom.
Isso que é, né? O cara quando não tem o que esconder mesmo, até o arquivo de senhas ele abre no... E ainda é bom aqui que fica registrado para todo mundo, né? O cara pode parar depois, abrir no YouTube, olhar com calma, ver qual o tipo de golpe que vai dar. Bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, Ai. olha só, tem um pouco de poesia, né? Minha mãe mandou, Gabriela Mistral, para quem não sabe, é Prêmio Nobel de Literatura chilena. Bonito isso. Poesia sempre aí não tá. Não tá. Faremos poesia neste mundo louco, vamos lá. Vamos ver. Aqui o Felipe avisando que tem pepinão. É isso aí, né, gente? É a vida como ela é, como a gente diz, né? Vamos ver. Começar a ler. O bom é que a gente pode ler o nome dos grupos com calma depois também. Isso. Será que ele está dando atenção para a gente? Ali, Será que nós somos os primeiros na vida dele? Vá. Olha só, gente. Estão vendo aí o vídeo? Tá, tem que rodar. Agora, tem que rodar, mas está aqui. Agora está rodando. Sim, estamos vendo. Sim. Beleza. Olha aí, esse aí é um treino também supramáximo, né? Overspeed training, que eles chamam. Mas, claro, é limitado, né? O cara usa um carro com toda essa estrutura, o cara tem que pegar o carrinho lá de cachorro-quente, tirar e usar ali para fazer esse treino, né? Mas os caras fazem. Isso aqui é um treino supramáximo. Qual é a dica aqui? Aqui não tem corda, não tem nada, né? O que eles fazem? Eles tiram a resistência do ar e temos que lembrar que o gasto energético para realizar o sprint de 100 metros é mais ou menos 25% só para vencer a resistência do ar. Então, se tu tens essa estrutura que corta a resistência do ar, é como se tu pudesse jogar mais 25% de potência em relação ao sprint normal. Por isso que vira supramáximo, tá? É mais ou menos parecido como a gente faz na esteira também. Quando a gente faz o treino supramáximo, porque a esteira não tem resistência do ar, também tem essa vantagem, tá? Então dá para treinar, embora o treino no solo seja melhor, a pessoa tem mais segurança, consegue alcançar velocidades máximas maiores, né? Se sente bem, é diferente mesmo, tá? Mas dá para fazer também na esteira, né? Acho que eu já mostrei algum vídeo para vocês com esses treinos bem loucos de velocidade, que é essa mesma ideia. E além disso, ainda na esteira dá para botar o elástico. Aqui também daria, né? Mas não foi necessário. É um bom treino porque se aproxima da realidade. A única coisa que tem que cuidar é que quando corta a resistência, tu não tem a inclinação do tronco, tá? Na esteira a gente fica mais ereto, assim, e aí tem que cuidar um pouco com o ajuste biomecânico do tiro depois na pista, porque ele tem que se inclinar um pouco, tá? E aí tem que ver se o cara se ajusta bem a isso. Mas é um treino também. Ou seja, tem várias formas de fazer esse treino assistido. Ele é mais difícil do que o resistido. Resistido é mais fácil. Resistido tu acha pneu, para dar trabalho sempre mais fácil, né? Então, tem essa característica. O treino assistido, que vocês viram hoje, é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Com imaginação e tendo algum local, alguma estrutura, a gente consegue dar uma boa... Eu gostei, gente, eu mandei para vocês um material, o mesmo material bem parecido que eu mandei para a turma da manhã, né? E eu acabei vendo depois que, por sorte, vocês não usaram aquela conclusão que eu tinha separado, tá? De um dos artigos que foi com jogadores de futebol, tá? Mas então eu vou falar só do que é correto. Assim, eu vou fazer um resumo um pouco de usos de treinos de velocidade resistido e assistido para tarefas específicas, por exemplo, de jogo, tá? Que poderia ser pensado para o sprint também. É o seguinte, o treino resistido, tá, o que a gente viu na aula passada, eles são bons treinos para melhorar a arrancada ou situações de uma carga externa maior. Então, eu tenho um atleta para empurrar, assim, né? O scrum que eu falei lá do rugby é um bom exemplo disso, é uma dimensão lenta. Então, os treinos resistidos ajudam nessa condição. E, nesse caso, poderia ser um resistido pesado, inclusive, para essa situação específica, né? Mas também ele serve para as arrancadas, para o início do sprint. Quando o meu corpo está na velocidade zero e eu vou arrancar, nesse caso, os meus músculos eles operam em regimes relativamente lentos, tá? Porque os primeiros 3, 4 passos tu sai de uma inércia, de uma velocidade zero, então não é tão rápido. Nesses tipos de treino, o que se vê é que quando tu treina mais resistido, tu melhora essa fase inicial, tá? Os treinos assistidos, por outro lado, eles tendem a ajudar mais
num segundo ou terceiro terço da prova dos 100 metros. Quando eu alcanço a velocidade máxima e quero resistir, quero manter essa velocidade máxima. Tá? Eu entro no passo, na passada, com a velocidade muito rápida. E a minha tarefa é me manter nessa frequência altíssima. E aí os treinos assistidos são boas ferramentas. Como vocês viram agora, o cara fazendo a alta velocidade ali. E ali ele fez por uma distância grande, inclusive. Ali já tinha um componente de resistência. Ele teve que manter aquela frequência alta por um pouco mais de tempo. Isso é uma questão de segundos, tá? É um tiro relativamente curto. Por isso que eu disse, quando abre um pouco isso, a gente já sabe que está trabalhando com um componente de resistência, tá? E também as cargas de treino. Ali eu botei vocês botaram coisas corretas, mas mesmo assim tem que lembrar que quanto mais assistido tá? E mais de velocidade pura que eu queira essa adaptação, menos carga a gente dá. Então, assim, frequência semanal de treino é 2 vezes. Tem material ali que tem 3, mas é porque eu uso mesmo assim, mas não é bem assim. Isso funciona mais para os resistidos. Nos assistidos, a gente faz, no máximo não, é 2 vezes por semana, é um número mágico, assim. Pode ser que seja 3 como uma exceção, tá? Mas normalmente é 2 vezes por semana. Tem uma carga mecânica relativamente alta, né, que os alunos falaram, então isso tem que considerar também nessa distribuição de cargas, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter continuidade. Tem materiais, de manhã, por exemplo, foi falado que tem que ser sempre só uma vez por semana. Não, não é bem assim. Aí tem que cuidar, porque aí o pessoal começa a pensar esse treino como um elemento de variação e tal. Não, se tu queres adaptação de velocidade assistida, tu tem que dar continuidade. E aí, uma vez por semana, não dá. Pode ser, de novo, pode ser que seja a exceção, mas a regra tem que ser um estímulo a mais, tá? De novo, no geral, agora eu vou falar de uma exceção, tá? Se tu pega os atletas de nível internacional, de velocidade, fazendo esse tipo de treino, às vezes eles fazem uma vez por semana. É parecido com a distribuição de cargas de levantadores de peso de nível internacional. Tá? Os caras de altíssimo nível dão estímulo no mesmo grupo muscular uma vez por semana. Tá? Mas é caras que têm uma supercompensação monstruosa. Assim, eles têm todo um tempo de recuperação que eles precisam e tal. Mas é um caso muito específico, é o alto rendimento lá, que é 1 em 1000, né, em 1 em não sei quantos, a gente está falando. No geral, no campo da saúde, ou em níveis menores de desempenho, é isso, é 2 vezes por semana para o treino de velocidade assistida. O que acontece? Outra informação, quando eu faço downhill, tá, tem treinos até com maior percentual, embora a recomendação para velocidade seja bem pequena mesmo, tá? É 3%, às vezes tem alguns que dizem 5%, mas vários materiais dizem 3%, tá? É pouco mesmo a inclinação quando é treino de velocidade mesmo. Mas eu quero só lembrar vocês que tem gente que treina resistência de velocidade com até menos 10%. Mas aí a intensidade é bem mais baixa relativamente, tá? De qualquer jeito, é uma carga mecânica muito alta. Lembrem dessa regra que funciona para todas as situações. Quanto mais eu estiver em downhill, as forças de impacto diminuem. E quanto mais eu for para... para uphill, estou subindo a lomba, tá? Uphill, menor as forças de impacto. Então, estou subindo a lomba, tá? Quanto maior a inclinação de subida, menos impacto. E o contrário é verdadeiro. Se eu vou para negativa, maior é o impacto. Tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado com esse tipo de treino por causa das cargas ligadas à lesão. Tá? E aí, outra informação nesse treino, para quem vai trabalhar com condicionamento físico desses grupos. A dinâmica inversa, tá? O Joint Power Analysis, aquela análise que vai ver forças nas articulações, geração de potência articular, ela vai dizer, até mais, querido, ela vai dizer que as cargas são aumentadas no downhill, especialmente no joelho. A geração de potência articular é maior proporcionalmente no joelho do que no tornozelo e quadril, tá? No downhill. Então, nesse tipo de treino, atenção. Se o aluno tem lesão no joelho, se tem lesão, alguma dor em quadríceps, cuidado, porque esse tipo de treino vai ser uma carga violenta nessas estruturas. Então, atenção aí com o que a gente vai fazer. Tá? O uphill é diferente. O uphill vai sobrecarregar mais quadril.
tá? Tornozelo um pouquinho mais, mas principalmente quadril. Tá? E aí extensores de quadril, que é glúteo máximo, isquios tibiais, tá? Então, atenção para isso quando for o treino resistido, né? Que é o uphill. Tá? O que mais, gente? Acho que é isso. Eu queria só dizer que é um treino altamente motivante também, é super interessante. Tá? São treinos variados que a gente consegue ter uma boa aderência. Assim, os alunos gostam porque botam eles em desafio em condições adversas, assim, diferentes do que eles estão acostumados. Então, é um treino legal de fazer também. Mas, como tudo, é um treino onde a carga mecânica é muito alta, como a gente viu ali. Então, e também as adaptações são mais específicas. Então, eu tenho que usar eles com cuidado, assim. Ao longo de um ano, eu posso treinar isso 2 meses, né, só. E eu posso treinar até um bloco de 2, 3 meses apenas a cada 2 anos, por exemplo. Não seria estranho treinar velocidade assistida, tá? Então, ao mesmo tempo, pensando do jeito contrário, um aluno teu que está trabalhando há 2 anos contigo, daqui a pouco fazer um bloco de treinamento de velocidade assistida pode ser interessante, tá? Para ele ganhar também essa velocidade aí de base nessas condições, tá? Que vai tensionar, por exemplo, a coordenação intermuscular, né? E mais ainda para alunos que têm uma frequência de passada mais lenta, tá? É um bom método para dar essa mudança aí desse padrão motor. Que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Eu vi que no meio da fala, o Quevedo não está mais, né? Mas foi falado lá do lançamento de paraquedas. Eu achei engraçado essa parte também. Foi essa frase, assim, lançamento de paraquedas. Na verdade, é o treino com paraquedas como um treino resistido, tá? É só resistido, não tem outro jeito de fazer. Então, é isso, tá? E ele envolve uma certa instabilidade. É mais ou menos que nem o treino, o outro lançado, puxado, quando não é pelo motor, quando é pela pessoa também. Aí o cabo vai puxando conforme é a passada também, tu vai frenando e acelerando, né? Então a força no cabo vai oscilando também, tá? Então é um treino que gera um pouco de instabilidade. Já no motor não, o motor é mais fixo assim essa tensão, né? Que nem na esteira, tu joga ali é aquilo que a esteira tá dando, né? Então é mais controlada, né? Que mais, gente? Tá, e aí, gente, eu só queria reforçar com vocês esse raciocínio do contínuo de métodos. Hoje nós vimos o quê? Um tipo de treino que força a velocidade, vai perto do atrator da velocidade. Portanto, como que eu tinha falado lá no início, é um treino onde eu vou melhorar esse aspecto de velocidade pura, tá? E também a rapidez. É um método que pode ser útil para aumentar a frequência de passada, que vocês viram ali, que o grupo da Letiele, Quevedo e companhia, explicaram, né? Que dá para a velocidade de frequência, né? É aquele subtipo, que nós chamamos de rapidez na ciência do esporte, tá? São os treinos que eu aumento frequência. Nadador que aumenta a frequência de braçada é um treino de rapidez, tá? E a gente espera que tenha repercussão lá na velocidade de nado, na velocidade de corrida, tá? Então, são treinos bem úteis para isso, para melhorar a rapidez e frequência de movimento. Fechamos aqui um ciclo, tá? E mesmo assim a gente viu que esse treino pode ser feito com mais repetições, aí meu contínuo de métodos se desloca da velocidade para a resistência. Eu chego numa área intermediária de resistência de velocidade, tá? Então dá para fazer isso também. É só aumentar um pouco o número de repetições. E esse tipo de treino envolve pouquíssimas repetições. É mais ou menos, gente, de 4 a 8 repetições, às vezes até menos, tá? Até menos. É por aí. Feito, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Como a gente tem pouco aluno aí, gente, estou assustado. O que aconteceu? O Quevedo vai embora, cai o Ibope aqui? Vamos parar de gravar.